Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Plena, mais um episódio deste podcast que acontece no canal do YouTube do TPM no ar. Então, se você gosta da gente, já se inscreve no canal, já compartilha, curte, porque hoje nós vamos falar com uma grande querida amiga minha que cuidou de mim para a maratona que eu fiz ano passado, em 2024. E mais do que nunca, gente, olha que especial trazer ela aqui com o tema. Nós vamos falar da nutrição esportiva, as polêmicas que nós temos, de suplementos, das dietas. Então eu tô falando de quem? Eu tô falando de Juliana Janelli. Obrigada pelo convite, Pri. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Ju, se apresente para nós. Quem é você? Então, eu sou nutricionista clínica, esportiva funcional, né? Atendo há mais de 12 anos na área esportiva e na clínica. E a área que eu mais gosto de trabalhar é a nutrição esportiva, que é a minha maior área de atuação hoje. Perfeito. Muito bom ter você aqui, viu? Sabe Obrigada. quanto eu gosto de você, gosto da sua família inteira. Sim, sim. Me cuido com a Dona Maria do Carmo, esteticista. Sim. Maravilhosa, muito bem. Bom, pessoal, e vamos começar, né, Ju? Falando um pouquinho que neste mês nós estamos em preparação para a corrida TPM no ar, tudo para mulheres, dia 9 de março. Nós teremos aí a Corrida e Caminhada, segunda edição. Então, eu trouxe vocês aqui, né? Nós temos vários esse mês inteiro falando sobre isso, exercício. E, Ju, vamos para a nossa realidade ali de consultório. Paciente chegou, o médico indicou ele ir para atividade física, alimentação, mas ele começou a ir para academia e começou a ter fome. Começou a querer comer tudo que via pela frente. E aí ele falou, olha, eu vou precisar de uma nutricionista para organizar esse rolê aqui, né, minha amiga? Sim. E aí, por onde você começa? Pré-treino, pós-treino? Como é que fica isso daí? Então, o primeiro passo é entender como é que funciona o estilo de vida dessa pessoa, para que a gente possa montar um plano alimentar de acordo com os objetivos dessa pessoa, o tipo de atividade física que ela vai fazer e a avaliação física dela, para ver se precisa perder peso, se está em status estável eutrófico, né? E aí, a partir disso, a gente vai distribuir ao longo do dia os macronutrientes das proteínas, os carboidratos. E é importante lembrar que pré e pós-treino não é só o que você consome no momento antes e após o treino. E sim o montante do que você distribui ao longo do seu dia, né? Desde o café da manhã até o jantar. E aí, no geral, as pessoas têm muita dúvida, né? O que eu como antes, o que eu como depois. É muito importante manter um aporte da distribuição dos carboidratos complexos ao longo do dia. Então, os carboidratos complexos são os grãos, os cereais integrais, o pão integral, arroz integral, tubérculos, batata, mandioca. E no momento do pré-treino, usar os carboidratos simples, que é o que vai fornecer essa energia de forma imediata. E aí a gente tá falando das frutas secas, da tapioca, do mel, da geleia. Então esses alimentos são os mais utilizados antes. Após o treino, é importante que você reponha todos os grupos alimentares, né? Então, assim, porque você lesionou o músculo, você zerou seus estoques energéticos de glicogênio muscular. Então, a gente tem que repor carboidrato, proteína e garantir a hidratação, né? Então, o pós-treino pode ser uma refeição completa, um jantar com arroz, batata, carne, peixe, frango. Pode ser um lanche ou pode ser uma suplementação também de proteína, né? De whey com fruta, temos todas essas opções. Maravilhosa. É isso, né, Ju? A gente saber que o paciente que tá chegando, a gente sabe que muitas vezes ele tem alguma comorbidade, então às vezes ele é hipertenso, ele vem com uma diabetes ou uma resistência à insulina. E aí, claro, o cardiologista, o endócrino, ele encaminhou para nutricionista para complementar. Aqui a gente fala muito sobre saúde integrativa, né? É para isso que a gente trabalha junto, tem parceiros, eu trago vocês aqui justamente para mostrar que um profissional só, ele não faz o carnaval inteiro, né? Sem dúvida. Na verdade, ele vai agregar o que ele sabe tecnicamente
diante daqueles seus exames que estão alterados, ou até mesmo seus objetivos, né? Às vezes você quer ganhar mais massa muscular e tá buscando uma performance hormonal, dependendo da sua idade. Precisa de um nutricionista para melhorar, então como que no treino esse rendimento vai ser melhor e maior, né? Então, esse paciente que chega muitas vezes com essas indicações, eu vejo no consultório que eles querem logo já saber, mas é uma dieta low carb? Eu vou fazer cetogênica? Eu vou fazer jejum intermitente? Então, vamos organizar e conceitualizar isso para os pacientes, né? E para todo mundo que está nos ouvindo. Sim. Ju, o que é para você uma estratégia, né? As dietas, a gente não gosta de chamar assim, né? A gente chama de planejamento alimentar. Sim. Mas o que elas são? A cetogênica, por exemplo, para performance. É bom, é ruim? O que é, primeiro, uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela consiste no alto consumo de gorduras, né? Gorduras preferencialmente boas, abacate, proteínas, queijos, às vezes entra um baconzinho, tudo calculado, né? Com uma quantidade de proteína razoável e muito pobre em carboidratos, tá? Isso é uma dieta cetogênica. Qual é a ideia dessa dieta? É zerar ou baixar bastante os glicogênios musculares e hepáticos, né? E jogar o nosso corpo para uma oxidação de gordura, ou seja, a gente vai buscar a energia do nosso corpo em outras fontes, que no caso seria a gordura, né? Então, essa estratégia, ela é uma estratégia que quando aplicada de forma correta e bem calculada, ela não atrapalha rendimento e performance do atleta, né? Ela ajuda na melhora da composição corporal, porque se você fizer um cálculo de proteína ajustado, você não vai ter um catabolismo muscular, né? Porém, ela vai ativar bastante a oxidação de gordura. Então, ela faz uma melhora da composição corporal, porém, ela não é uma dieta indicada para todos, né? Ótimo, muito Se bem. é um paciente que tem uma alteração do perfil lipídico, que briga aí com o colesterol, triglicérides, ou que tem um acúmulo de gordura no fígado, não é indicado esse tipo de dieta, porque é uma dieta baseada em gorduras, né? E a gente tem que muitas vezes preparar, né, esse paciente até mesmo para fazer essa dieta. Vamos supor, ele é indicado fazer essa dieta. Ok, é um paciente jovem, tem 20 anos, tá acima do peso, tem muita gordura corporal e vai começar a fazer o crossfit. Aí, ok, vamos pensar, vamos analisar, vamos ver risco e benefício, vamos estratificar ele, saúde e risco cardiovascular, né? Exato. E aí sim, vamos ver quanto tempo ele vai se adaptar ou não à dieta. Então, eu acho muito legal você fazer esse tipo de ponderação, de que, olha, serve para isso, ela é isso, mas calma, quem é você, né? Exato. É um tratamento individualizado. É porque as pessoas veem muito o resultado, né? O final das coisas, mas não sabe se aplica para todo mundo. E é uma inconsequência usar esse tipo de dieta para todas as pessoas. Não é para todo mundo, né? Sim, perfeito. E vamos lá, e daí a low carb, então? A low carb é uma dieta que restringe principalmente o grupo dos carboidratos, né? Eu não acho que seja a melhor estratégia a usar para pessoas que fazem prática de atividade física intensa, né? E ela leva, sim, a uma perda de peso, mas é uma dieta, uma estratégia que ela tem que ser usada com data para início e data para fim. Porque se ela se prolonga, ela acaba alterando o perfil hormonal, principalmente de cortisol, né? Ela também pode levar a um catabolismo muscular muito rápido, porque você fica... nem sempre você leva a oxidação de gordura, às vezes você vai para o catabolismo muscular. Então, é uma dieta que eu não indico para pessoas que estão aí na prática de atividade física intensa ou atletas de alta performance de jeito nenhum. Pra maratona, tipo eu que tentei. Menos. De jeito nenhum. Vou contar uma história aqui pra vocês, pessoal. Quando eu fui procurar a Ju, pra novamente ela me ajudar na minha dieta, foi com daí eu já falei pra você, né? Eu falei, Ju, me ajuda porque eu quero começar um treinamento pra maratona. Você tem certeza? Não, vambora, conta comigo no telefone, eu vou te ajudar. Mas e aí, como que você tá? Me manda a sua planilha de treinos. Aí fui, mandei pra você, você falou, nossa, Pri, legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu lembro direitinho, Ju, os meus primeiros 21K de treino ainda, nem de prova. Eu liguei pra você e falei, tô morrendo de fome. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Pri, você vai comer como se não houvesse amanhã. Porque, você viveu muito tempo de low carb. Isso gerou uma adaptação, né, do seu metabolismo. E então, quando a gente coloca muito carboidrato, o que aconteceu? Eu tive piriri, o famoso piriri.
E aí você falou, Pri, vai ter que testar um pouquinho, continua fazendo, não para. E foi uma jornada, né, Foi. Ju? Tem que adaptar o corpo, né? E assim, é um processo longo. A alta intensidade do treino, ela tem que ter uma dieta baseada em carboidrato, sim, porque o carboidrato é o rei do rendimento e da performance, não tem outra saída, tá? A gente até, existem outros alimentos que vão fornecer essa energia, mas o carboidrato, ele é o principal de todos. E aí, quando você vem de uma dieta muito baixa em ingestão, né, de carboidratos, o seu corpo, ele não aceita esse volume de uma hora para outra. A gente tem que fazer esse aumento de uma forma progressiva e treinando o seu estômago, o seu intestino a receber aquele volume. No início, você provavelmente fez aquela diarreia osmótica, né? Que é a clássica, quando a gente começa com um volume muito grande de carboidratos. Mas a gente tinha um período curto de tempo para trabalhar, né? A gente não teve muito tempo para treinar o intestino. Então, assim, inevitavelmente isso iria acontecer. Mas deu tudo certo, né? Ele foi adaptando na marra mesmo e tá tudo bem. Não, foi maravilhoso. Eu queria, assim, eu estava ansiosa para te trazer aqui no podcast, para contar para as pessoas mesmo. Eu vivi na pele essa transformação de como o nosso corpo ele pode ser adaptável, né? Então, eu vinha de uma dieta muito restritiva de carboidratos. Aí, eu fiz uma limpeza intestinal com hidrocolonterapia em São Paulo. Entrei num planejamento alimentar da Fabiane, né? Nossa parceira também, nutricionista especializada em saúde intestinal. Para me ajudar na reintrodução de uma microbiota saudável para o meu intestino. Foi ótimo. Aí ela mesma já tinha falado dela, para com esse low carb, minha Nossa Senhora, não, chega, vamos comer todos os grupos. Eu me senti mais forte, me senti menos cansada. Então, foi uma correção nutricional muito importante para mim. E logo em seguida, eu falei, não, daqui a 8 meses eu quero fazer uma maratona. Daí ela mesma falou, né, Pri, então vai para uma nutricionista do esporte, tem a Ju, vamos conversar com ela. Eu falei, nossa, não, vou lá na Ju. E realmente, quando eu mostrei, né, a gente discutindo ali o caso, mostrei o seu planejamento para mim. Ela falou, cara, isso é sensacional, olha quanta coisa ela tá mexendo e você tá se nutrindo mais e tá aumentando o rendimento. Tanto que no final, o que aconteceu, né, Ju? A gente parou, eu parei de suplementar tanto. Foi. Eu falei, Ju, não tô precisando disso no quilômetro 11, Excelente. no 17, não tô precisando mais disso nos 21. E foi ótimo, foi maravilhoso. Então, assim, vou dizer aqui o que você mesma me contou, né? Falou, Pri, você reestabeleceu os seus estoques. Foi ótimo. E vai pra prova, beijo, abraço, volta com a medalha, né? Foi maravilhoso. É porque, assim, existe, né, a nossa teoria, mas a prática é muito individual, de cada um, né? Então, eu sei que a cada km você tem que fazer uma reposição aí de carboidrato de tantos miligramas e tudo mais, mas isso não serve pra todo mundo também. Então, eu jogo pra você a minha teoria, você, na prática, vai me devolvendo e a gente vai lapidando isso pra ficar muito redondinho pra você. E você dá o seu melhor e render. E eu sou da seguinte opinião, quanto menos suplementos precisar usar, muito melhor, né? Quanto você trabalhar com realmente os seus estoques, com o seu corpo trabalhando a seu favor, é a melhor das opções, né? Perfeito. E eu fui, pessoal, todo pra esse lado aí da minha experiência com a Ju, pra mostrar pra vocês que vocês também podem, né? Não somente fazer uma maratona, se vocês quiserem, mas entender que puxa, mas da onde eu tô comendo hoje pra uma vida super saudável, eu não vou conseguir, é impossível. Não, o corpo, ele é maravilhoso, ele se adapta aos seus novos hábitos saudáveis, né, Ju? E aí, Ju, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, jejum intermitente, jejum para ir treinar, porque eu acordo cedo, eu não quero comer de manhã, me dá ânsia, me dá vômito, não gosto de sentir o cheiro do ovo. Me conta um pouquinho sobre o jejum intermitente, metabólico, calórico, conta aí pra gente. O jejum intermitente é uma estratégia também que faz intervalos de 18 a 24 horas de restrição total alimentar, né? No caso do jejum calórico. E você só pode consumir água, café e chás durante esse período de jejum. É uma estratégia muito saudável porque ela visa longevidade e qualidade de vida. Então, qual é o papel dela? Diminuir os índices de gordura, de açúcar que estão sobrando no sangue. Então, é muito indicado para essas pessoas que têm essas questões todas alteradas, né? E ela, assim como a dieta cetogênica, ela também não tem alteração de performance e rendimento.
Porque ela faz uma restrição durante um período determinado. Todo o resto da semana, você vai fazer uma dieta normocalórica, com o aporte certinho de carboidrato e de proteínas. Então, você fica com os estoques corretos. Então, se você fizer tudo da maneira como tem que ser, você vai ter um bom rendimento, você vai ter melhora de composição corporal e você vai ter melhora de saúde e longevidade também. O jejum, eu falei do metabólico. O metabólico, você pode comer alguma coisa durante o período de jejum. A gente usa ele geralmente com as pessoas que não conseguem fazer o jejum muito prolongado. Só que são alimentos que não podem fazer pico de glicemia. Tá? Então, aí tem que ser gorduras, coco, abacate, óleo de coco no café. São pequenas estratégias que a gente usa só para não deixar a pessoa muito tempo com o estômago vazio. Mas essa que o pessoal fala, né? Ai, Pri, eu malho em jejum, eu tomo só um cafezinho preto. Isso entra como um jejum calórico ou um jejum metabólico? Jejum calórico. É um calórico. É um calórico. E aí seria compatível com o quê? É 12 horas de jejum, ou seja, a pessoa comeu 7 horas da noite. Aí ela vai treinar às 7 horas da manhã, a gente fez 12 horas, vamos dizer assim, mas ela tomou um cafezinho preto para ir treinar. Ela pode dizer que ela está num jejum calórico? Sim, se ela não usou açúcar. Se ela não usou açúcar no café, claro. Se o cafezinho tiver purinho e preto, ele não quebra jejum, tá? Ele não é um alimento que vai atrapalhar, então você segue como se fosse um treino em jejum. Legal. E isso a gente indica, por exemplo, eu começo a indicar para as pessoas que têm aquela dificuldade de fadiga ainda, né? Elas acordam fadigadas ou que elas não estão totalmente animadas para ir pro treino logo cedo. Então, fala, toma só um cafezinho preto para dar aquele despertar. Porque a cafeína, ela é um excelente pré-treino. Excelente. Certo. E ela também inibe a sensação de dor, né? Então, assim, você acaba treinando, além de uma forma mais desperta, você consegue fazer uma progressão de carga sem ter a sensação de dor do treino. Que a cafeína, ela faz isso. Eu também sou super a favor, gosto muito. Eu gosto também. E a gente fala, aquelas pessoas, eu coloco café preto, canela um pouquinho e uma gota de óleo de coco. Aí já mudou o tipo do jejum. Já mudou. Aí a gente já muda pro metabólico. Porque daí entrou uma gordurinha, né? Você vai ter um teor de caloria um pouquinho maior nessa refeição. Mas não é um alimento que vai fazer um pico de insulina, de glicose, que vai atrapalhar ainda o perfil do jejum. Perfeito, entendi. O que seria o que eu vejo muitas pessoas errando fazem esse jejum, vão pra academia, daí com o jejum ou calórico ou metabólico com um cafezinho. E depois do treino, aí como elas ficarem em jejum, elas se sentem, então tudo bem. A compensação, fazem uma grande refeição, né? Ou até mesmo como café da manhã, ou tem pessoas que vão daí regaçar na hora de comer no almoço. E por isso que é tão importante a gente ir numa nutricionista, né, Ju? Pra você fazer toda essa contabilidade, eu até chamo, de calorias. Olha, café da manhã é isso, almoço é isso e jantar é isso. Então, conta pra gente como que seria aquele praticante inicial de atividade física. Então, ele chega pra você e fala, Ju, não consigo comer de manhã, eu vou treinar em jejum. Qual é a primeira orientação que você daria pra ele? Vamos dizer a gente que tá indo para uma corrida aí do TPM, uma mulher que ela quer treinar de manhã em jejum. Qual que seria uma orientação para você depois da comida dela? Isso não é raro, né? Acho que a maioria das pessoas chega no consultório falando, olha, eu não consigo comer de manhã, eu não sinto fome. Exatamente. Se eu comer, eu passo mal, enfim. Então, a gente tem que melhorar o aporte de carboidratos, proteínas na janta do dia anterior, né? Porque tudo se baseia em estoque do nosso corpo. Perfeito. Então, se você faz uma refeição à noite com batata, com arroz integral, com mandioca. Mandioca é super legal para você usar à noite, para você estocar e usar no outro dia cedo. Né? Legal. E aí você capricha na refeição do dia anterior, toma um cafezinho, vai pro treino, e essa pessoa não vai ter uma autonomia de muito tempo, tá? No máximo 1 hora e meia, que daí ela já começa a quebrar, porque daí não tem muito de onde tirar, né? Quebrar é catabolizar, né? Isso, quebrar não tá ajudando a gente a formar músculo. Isso, e quebra de performance também, né? Tipo assim, cansaço, fadiga, ela para de render. E é como se o combustível fosse acabando, né? E aí, no pós-treino, ela tem que fazer uma refeição completinha, né? Pra repor tudo que foi gasto aí ao longo do treino. E aí é onde entra aquela história que tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter hidratação. Perfeito. O que eu gostaria de deixar bem em ressalva aqui são os casos de jejum e treinamento em jejum dos pacientes que estão com a síndrome crônica da fadiga, né?
desculpa, síndrome crônica da fadiga crônica, ou seja, eles estão passaram um pico de estresse muito agudo, aquilo não foi tratado emocionalmente, mentalmente. A modulação hormonal do eixo inteiro deles vai ficar descompensado e esse paciente, ele daí vai treinar em jejum e ele não tem da onde tirar, porque aquele estresse, todo aquele trauma que ele passou acaba piorando ainda mais e deixando esse paciente cada vez mais fadigado, engordando, porque ele vai estocar no momento que ele vai comer, o corpo entende que está na hora dele reservar energia na forma de gordura, então ele não começa a mais ter nenhum rendimento. Mesmo malhando e mesmo ficando em jejum. Sim. Então, esse é uma dica que eu dou para todo mundo aí que está assistindo a gente. Pessoal, primeiro de tudo, vocês têm que passar no seu médico, tem que fazer exames. E aí sim, uma orientação de uma nutricionista para você saber, olha... O próprio médico vai orientar o nutricionista também, dando parecer, como nós fazemos, né, Ju? Dando parecer meu em relação ao quadro clínico desse paciente e aí pedindo para ele uma orientação alimentar. Olha, esse paciente é legal, não fazer pico de insulina, porque eu tô tratando aqui cortisol, eu tô tratando a tireoide, então segura um pouquinho, se ele quiser muito treinar em jejum, segura um pouco, vamos arrumar a alimentação. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho em conjunto, né, integrado. Sim, exatamente. Minha amiga, ciclo menstrual e atividade física na alimentação. Isso altera a sua forma e como você coloca a distribuição dos macro e micronutrientes no planejamento alimentar? Altera. Altera porque o período menstrual para a mulher é um período que ela fica mais inflamada, mais inchada, mais deprimida, né? Tudo é mais complexo. Então, assim, da parte alimentar, a gente tem que munir ela com... Não dá para colocá-la numa low carb nesse período, não é o mais inteligente a se fazer. Até porque, para suprir todos esses sentimentos, ela recorre a açúcar e gordura, né? Geralmente. E é justamente nesse período que ela deve fugir desses alimentos, para não otimizar o processo inflamatório, né? Sim. Então, deveria-se evitar o açúcar e a gordura, caprichar nos alimentos fontes de magnésio e cálcio que causam um certo relaxamento, diminui o estresse, que no caso são semente de gergelim, as oleaginosas como castanha, nozes, amêndoa, semente de abóbora, né? Esses alimentos a gente coloca. Eu gosto de trabalhar também com as frutas vermelhas, que mexe com a parte energética, né? Dos antioxidantes. E da parte de proteína, a gente mantém norma proteica. Mas carboidrato, a gente dá uma subidinha, assim, principalmente dos carboidratos complexos, né? Que são aqueles que vão ter uma digestão mais lenta, que não tem grande chance de virar gordura. Sim, e tudo mais. Mas tem essa atenção, sim. Tem suplementação também, né, Pri? Tem o ômega 3, o óleo de prímula, que nessa fase é super legal, porque eles são super anti-inflamatórios, diminui cólica, diminui dor, mastalgia, que é dor no seio, né? Tem tudo isso que a gente pode usar. Tem tudo isso que a gente vai colocando em cada momento do ciclo dessa mulher, né? Mostrando pra ela que, olha, eu sinto uma vontade louca antes do treino, da minha menstruação. E aí não me dá vontade de treinar, eu como mais e piora tudo a minha pele depois, né? Então, assim, é o caos instalado. E eu sempre passo isso para elas. Olha, calma, vamos conversar com a sua nutricionista para que nesta época do seu ciclo menstrual, do mês, você faça uma dieta diferenciada. Então, realmente, com mais alimentos anti-inflamatórios, a gente tem algumas marcas no mercado, né? O Gama Lift, que tem óleo de borragem, tem vitamina E, vitamina C. Então, já vai ajudar também essa mulher ter um aporte maior de gordura boa. Sim. A gente utiliza muitos chás, né? Muito. Que diminui esse estresse, essa ansiedade, a irritabilidade. Então, chá de passiflora, chá de melissa, chá de camomila. A gente fala muito nesse período, nessas semanas. A gente fazer um treino adequado também. Então, ela não tá numa vontade de fazer um treino de força. De pegar lá no nosso... né, a gente treinava juntos... pegar lá 30 quilos de cada lado na perna. Então, o que a gente faz? A gente diminui a carga, a gente deixa de manutenção somente para exercícios funcionais, uma caminhada, principalmente a natureza, porque a mulher ajuda demais o contato com a natureza neste período, né? Então, olha só quantas dicas a gente pode agregar no tratamento dessa paciente em conjunto na alimentação. Então, a gente fala das frutas vermelhas, por exemplo. Todo mundo pensa que, mas mirtilo é muito caro. Eu comprar framboesa, nossa, que luxo. Então, tá bom, então vamos para
para as frutas vermelhas daqui do nosso Brasil, né? Jabuticaba, ameixa, melancia. Então, tudo isso vai entrando nessa combinação e nessa conversa entre o médico e a nutricionista para conseguir adaptar ao ciclo menstrual e ter rendimento sem necessariamente ter a compulsão alimentar. Então, é possível hoje nós tratarmos a compulsão também com alimentos estratégicos, principalmente no período do ciclo menstrual. Sem dúvida. Né, Ju? Muito bem, minha amiga. Então, agora, preparei algumas perguntinhas polêmicas para nós. Vamos lá. Bom? Vamos lá? Bom, vamos falar, pessoal, sobre whey protein isolado hidrolisado de leite vegetal sem lactose rounds. Explica um pouquinho para nós o que seria o whey protein. Tá, o whey protein é um suplemento de proteína derivado do leite, tá? É a proteína do leite. Então, temos as 3 opções, o isolado, o hidrolisado e o concentrado. O isolado é a proteína do leite isolada do açúcar, que seria a lactose, e das gorduras do leite. Então, ele é bem purinho e ele é muito indicado para as pessoas que são intolerantes à lactose. Porém, não é indicado para as pessoas que são alérgicas à proteína do leite, que são 2 coisas bem diferentes, né? Joia. Então, nesse caso, se aplicaria o whey isolado. O whey hidrolisado é o whey que já vem isolado e em partículas muito pequenas, ele é bem processado, para ter uma digestão dessa proteína mais facilitada e mais rápida. Então, para pessoas que não têm boa digestão, que não aceitam bem, não toleram bem as proteínas do leite, ele tem uma absorção mais rápida, ou também ele é utilizado no intratreino de endurance, por exemplo, né, que são provas de 3, 4 horas, e aí a gente precisa colocar uma proteína no meio. Geralmente entra proteína hidrolisada pela facilidade de absorção. Legal. E o isolado, já falei, o concentrado. O concentrado é o basicão de todos. É a proteína bruta com tudo que tem direito. Com lactose, com gordura, com tudo. Então, você pega a tabela dele, ele acaba tendo um custo até mais acessível, mas extremamente usável, porque se você não tem nenhuma queixa, é ele que você vai usar, entendeu? Ah, mas tem um pouquinho mais de carboidrato. Mas a dieta vai ter carboidrato, principalmente para quem pratica atividade física, né? Não é 3, 4 gramas que vem aí na dose de whey que vai te engordar ou algo do tipo, né? Então, assim, mas ele já é para uma gama de pessoas mais que toleram tudo e tudo bem. Certo. Até mesmo, né, a gente não tá aqui debatendo, não é essa a nossa discussão, é mais conceitual de o que é cada um do whey, né? Cada um dos tipos de whey. E também a gente não tá entrando no mérito ali, mas tem muita coisa ruim ali, tem edulcorantes, tem, enfim, todas adoçantes. Então, a gente tá somente falando a classificação de cada um deles para trazer informação, certo? O whey protein, que a gente não pode falar assim, mas é só para quem tá em casa saber, sendo a fonte proteica vegetal. Ela tem alguma diferença? Como que ele é? A proteína vegetal ela é indicada para os veganos e vegetarianos que não consomem nenhum derivado de leite, né? Geralmente extraído da proteína da ervilha e do arroz. Essa combinação. É uma proteína com uma aceitação mais baixa, porque ela tem uma diluição difícil na água, no leite, e ela tem um gostinho residual um pouquinho interessante. Então, assim, não é para todos, muito porém, assim, tem muita gente que usa e faz a utilização dela, ela é super interessante, tem um custo legal, tem o mesmo padrão de quantidade de proteínas, então dá para usar, né? E hoje a gente tem também as proteínas de colágeno, né? Então, quem não pode usar aí as proteínas do leite, a do colágeno eu acho até muito interessante, porque faz um papel intestinal, um papel estrutural de unha, cabelo, pele, e temos vários tipos de colágeno hoje em dia. Então, por falta de whey, de proteína, a gente não fica, né? Porque tem várias fontes. Perfeita. Super coffee ou banana com mel pré-treino? Vamos falar sobre isso. Depende, muito. Porque assim, se for um treino de musculação, por exemplo, né? Um treino curto de 1 hora até 1h30. Eu gosto da banana com mel. Porque ela tem uma relação glicose e frutose interessante, vai te dar resistência para treino, força e tudo mais. E é um treino que não vai te demandar muita explosão, né? Alguns treinos sim, mas não, no geral você tem sua pausa entre uma série e outra. Agora, quando se trata de uma corrida, de um pedal, de uma natação, eu gosto de associar as duas coisas, a banana e o super coffee. Legal. Porque daí a gente pega o carboidrato e a frutose, essa relação dos dois aí, para a parte energética, e o super coffee tem a cafeína, que inibe sensação de dor, que te deixa mais em estado de alerta, tem a taurina, que concentração e foco, que é muito importante nessas provas longas, que chega uma hora que você vai desgastando tanto, que você precisa voltar para o centro aqui, né? E aí a taurina, ela faz esse papel muito legal. Então, nessas provas mais longas, eu gosto do super coffee, sim. Legal.
Gel de carboidrato. Faz sentido para quem vai correr quanto? A gente vai ter aí a prova do TPM e 5 km. Qual é a sua opinião? 5 km dispensa gelzinho de carbo, né? Eu acho que se você fizer um bom preparo, uma semana aí pautada em carboidratos, fizer a refeição da noite legal, fizer uma refeição 1 hora antes da corrida, com todos os carboidratos que você precisa comer, aquele simples que eu citei, né? A tapioca, o pãozinho, a geleia. Eu acho que você não vai precisar de um gelzinho de carbo, né? Agora, provas que tem mais de 2 horas de duração, aí a gente já começa a precisar de um gelzinho a cada 40 minutos, a cada meia hora. Isso depende muito, é muito relativo. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Mas nessas provas muito longas, a gente se faz necessário uma reposição de carboidrato e o gel é uma boa opção. Legal. E pra gente finalizar, cápsula de sal, como que fica essa história pros atletas? Quem que usa, que horas usa? Como é que é isso? Essa é polêmica. Essa é muito polêmica porque é o seguinte, não existe estudos que comprovem que as cápsulas de sal, elas vão te manter mais hidratado ou que elas vão te melhorar a performance de rendimento. Não tem nenhuma comprovação sobre isso. O que se sabe é que o sódio mantém por mais tempo na cavidade intestinal o líquido e o carboidrato que você consome das refeições ou da própria suplementação. E isso é interessante porque te deixa hidratado por mais tempo e te deixa com a energia mais disponível, né? Te causa uma sensação maior de sede, o que faz você se hidratar com mais frequência, mas para aí as nossas comprovações, né? Aí o que se sabe é que, assim, lógico que a baixa de sódio no sangue é muito prejudicial, mas é muito raro acontecer. E geralmente não é por baixa de ingestão de sódio na dieta, e sim pelo excesso da sudorese. Então, assim, quando você transpira muito, a pessoa que transpira muito tem muito mais chance de ter uma baixa de sódio. Mas aí a gente tá falando de ultra endurance, de prova de 4, 5, 6 horas, e aí é muito raro a pessoa ter a necessidade de repor esse sódio, sabe? Em forma de suplementação, né? Perfeito. É mais o ajuste da alimentação mesmo. Perfeito. Minha amiga, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nossa, olha, esclareceu um monte de dúvidas, né? Que bom. Pessoal, esse podcast tem um apoio da farmácia Biofarmacy, farmácia de manipulação que quer cuidar de você. Ela fica aqui em Taubaté, na rua 15 de novembro, 524. Vão pra lá para vocês conhecerem um pouquinho mais. Ju, muito obrigada novamente. Obrigada, Pri. Olha, pessoal, não acabou ainda. A nossa temporada só tá começando, tem muito mais conteúdo para vocês. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês. E se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal do YouTube, tá bom? Que semana que vem tem mais. Muito obrigada, tchau, tchau.